Olá, pessoal! Hoje é quarta-feira, 8 de outubro de 2025, e nosso querido amigo Matthew Ho está conosco. Bem-vindo de volta, Matt. Oi, Nima. É bom estar aqui. Matt, ontem foi o aniversário de 7 de outubro, e sabemos que Donald Trump está falando sobre um fim pacífico. Quão otimistas podemos realmente ser em relação a isso? Não estou nem um pouco otimista, e acho que a maioria das pessoas é, no mínimo, cética. Todos deveriam ser céticos. Se você não é cético, é porque não tem acompanhado os acontecimentos, não tem lido sobre o assunto, não conhece a história, não conhece as personalidades envolvidas. Ao mesmo tempo, porém, pelo menos eles estão conversando. Eu te disse antes, vi o vídeo de Witkoff e Kushner chegando a Sharm el-Sheikh, e pelo menos eles estão conversando. Quero dizer, isso já dá a possibilidade de alguma coisa. Agora, Israel, é claro, ainda está realizando ataques aéreos. Eles estão enviando robôs explosivos. E quando digo robôs explosivos, talvez as pessoas não saibam exatamente do que estou falando. Esses são veículos blindados de transporte de pessoal que os Estados Unidos forneceram a Israel. Normalmente são M113, aqueles grandes veículos blindados de transporte sobre esteiras. As pessoas provavelmente já os viram em filmes. Os israelenses colocam 10, 12, às vezes 15 toneladas de explosivos dentro deles. Eles podem carregar 20, 30, até 40 mil libras de explosivos, uma quantidade imensa. Então, quando dizemos robôs explosivos, não estamos falando, sabe, daqueles robôs japoneses fofos que dançam e nos quais colocam alguns bastões de dinamite. São bombas enormes sendo detonadas para derrubar não apenas prédios, mas destruir bairros inteiros. Então, tudo isso ainda está acontecendo. Mas, como eu disse, pelo menos eles estão conversando. O título da conversa de hoje, Matt, é Trump finalmente pode colocar Netanyahu em xeque. Que tipo de influência Donald Trump tem sobre Netanyahu e ele será capaz de usá-la? Bem, os Estados Unidos são a tábua de salvação. Nos últimos 2 anos, e isso se baseia nos últimos números que vi, que eram de algum momento em agosto, não há razão para acreditar que esses números tenham diminuído. Provavelmente só aumentaram. Durante 2 anos, enquanto Israel matou quase 100 palestinos por dia, incluindo cerca de 30 crianças por dia, os Estados Unidos, a cada 15 horas, enviaram um avião de carga ou um navio cargueiro para Israel com armas, munições, materiais e assim por diante, para que os israelenses continuassem matando 30 crianças por dia. Quero dizer, esse é o seu poder de influência aí. Há também influência em termos de economia. Falamos sobre isso no ano passado, quando visitei a Palestina. Eu estava na cidade velha de Jerusalém e ela estava vazia, completamente vazia. Não há ninguém lá. Sabe, vimos as importações e exportações deles caírem em mais de 1/3. Vimos o grande custo para as empresas israelenses. Dezenas de milhares de imobiliárias fechando, especialmente as pequenas, encerrando suas atividades. Os efeitos da convocação constante de reservistas sobre a economia, a falta de investimento estrangeiro. Sabe, poderíamos fazer um programa inteiro só sobre isso. O que aconteceu com a economia israelense como resultado do genocídio em Gaza, bem como de suas operações militares na região. Um pequeno detalhe interessante é que as vendas de armas deles aumentaram. Então, no ano passado, em 2024, os israelenses venderam 14% mais armas do que no ano anterior, e vem batendo recordes de vendas de armamentos nos últimos anos. Mas essa é uma parte pequena da economia deles. A ideia é que nós os mantenhamos à tona. Temos uma garantia de empréstimo com os israelenses, que o mercado de títulos entende, que os negociadores de dívida entendem, que outros dispostos a comprar dívida israelense entendem,
que os Estados Unidos apoiarão Israel e garantirão seus títulos, garantirão sua dívida. Então você viu Israel ter um grande aumento no número de títulos que emitiu, na quantidade de dívida que assumiu nos últimos anos. E isso mantém o governo deles funcionando, mantém o dinheiro circulando na economia e os mantém à tona. A ideia é que enquanto tiverem os Estados Unidos, não há motivo para pânico. Não há motivo para se preocupar. Ninguém vai nos prejudicar. Ninguém vai nos sancionar. As repercussões para os Estados Unidos serão grandes. É por isso que você sabe, vimos quando Benjamin Netanyahu esteve aqui, na semana passada, ou há 2 semanas, não me lembro agora, e ele fez aquela declaração. Todos vimos os vídeos dele conversando com influenciadores de mídia social americanos. E depois vimos relatórios saindo nas últimas semanas do Responsible Statecraft. Você sabe, Nick Cleveland Stout fez um ótimo trabalho ao descobrir os israelenses estão te pagando $7.000 por influência de sociais, for $4,000. $7,000 to make posts. Each post is $7,000. Cada publicação custa $7.000, sabe? Junto com o trabalho realizado, digamos, pela organização The Grey Zone e outros que expõem a campanha de guerra de informação dos israelenses. O Ministério das Relações Exteriores de Israel vai gastar $150 milhões neste ano para influenciar os americanos. Então a ideia é que enquanto mantivermos os americanos do nosso lado, qualquer um pode ser contra nós. E já falamos sobre isso antes. Esse conceito de fortaleza Israel. Netanyahu já disse isso. Ele vê Israel se tornando uma super Esparta, sabe? Com asterisco. Fortaleza Israel, super Esparta, Israel contra o mundo, asterisco. Os Estados Unidos, no entanto, estão apoiando eles. E é nisso que eles acreditam. E você sabe, para os americanos, para os sionistas cristãos, para os que colocam Israel em primeiro lugar dentro da comunidade de política externa americana, isso faz sentido, porque assim como para os israelenses, isso se encaixa na visão de mundo deles, do universo, da história, de que essa é uma luta maniqueísta entre o bem e o mal, entre a civilização e a barbárie. Dá até para expandir isso. Eles podem dizer, é claro, que os europeus estão ficando para trás. Foi sobre isso que o presidente estava falando com os europeus na ONU, sobre como eles precisam se organizar, parar de ver seus países indo para o inferno e se alinhar com os americanos, subir no ônibus americano-israelense e continuar governando o mundo e assim por diante. Matt, Se não me engano, foi ontem que Candace Owens divulgou uma conversa mostrando mensagens entre Charlie Kirk e um de seus colegas. Ele mencionou que um de seus doadores estava retirando uma doação de $2 milhões. Era um doador sionista e queria influenciar Charlie Kirk especificamente em relação à sua relação com Tucker Carlson. Ele queria que Charlie Kirk cancelasse Tucker Carlson. Esse foi o termo que ele usou nas mensagens. E disse que estava desistindo da causa israelense, da causa pró-Israel. Quando você observa o Partido Republicano, pessoas como Tucker Carlson, Candace Owens, Charlie Kirk, dá para ver mais evidências de que ele estava sentindo a pressão, sentindo o peso dos jovens nas universidades que não eram tão dedicados a apoiar Israel. Essa mudança veio do público para Charlie Kirk. This change came from the public to Charlie Kirk, and he was just trying to understand what's going on. Ele só estava tentando entender o que está acontecendo com essa questão. Porque eu me lembro das falas dele. Ele era totalmente pró-Israel. Tudo que ele dizia era: eles estão lutando contra essas pessoas porque elas querem matá-los. Sabe? Todo aquele tipo de retórica que ouvimos todos os dias dos israelenses. Mas olhando para o que aconteceu com Charlie Kirk e as mudanças na personalidade dele e em seu movimento, você acha que os israelenses estão começando a sentir que estão perdendo os Estados Unidos nessa luta, pelo menos em termos de mídia tradicional? E o que está acontecendo com o clima geral na mídia tradicional dos Estados Unidos? Ou talvez devêssemos falar sobre a opinião pública entre os jovens nos Estados Unidos. Até que ponto isso é uma preocupação para Israel hoje?
It's very concerning for them. I think they were shocked. They were taken. Isso é muito preocupante para eles. Acho que ficaram chocados. Foram pegos de surpresa pelo que essa nova era da mídia faria com eles enquanto realizavam esse genocídio. Acho que eles olham para trás, digamos, para o início dos anos 80, quando invadiram o Líbano. E aquela invasão israelense do Líbano foi absolutamente brutal. As emissoras de TV americanas, naquela época, basicamente estamos falando de três, ABC, CBS e NBC, talvez PBS, estavam noticiando a barbárie da invasão israelense, as atrocidades cometidas por Israel em Beirute. E isso teve um efeito real sobre o público americano. Tanto que Ronald Reagan sentiu a pressão e ligou para Menachem Begin, o primeiro-ministro israelense, dizendo para ele parar com aquilo. He calls Menachem Begin, the Israeli prime minister, and tells him to knock it off. Stop your attacks in Israel. Parem seus ataques em Israel, no Líbano. E Begin para. E o que surge disso, porém, é uma compreensão israelense de que eles precisam ter um controle melhor sobre o sistema político americano e o sistema de mídia americano, potencialmente até sobre a classe dominante americana. E eu não deveria dizer ter controle, porque isso poderia facilmente ser tirado de contexto, no sentido daquele velho estereótipo, o polvo, certo? Quero evitar isso. Mas o fato é que seus recursos tiveram um impacto e uma influência enormes sobre a classe política, midiática e de elite dos Estados Unidos, porque são as suas informações que têm chegado até eles. E então, agora você poderia ter, já se passaram mais de 40 anos, desde o início dessa campanha de informação pelos israelenses, a campanha de Hasbara, com a qual tenho certeza de que muitas pessoas estão familiarizadas. Mais de 40 anos depois disso, eles estão vendo um enfraquecimento dela. Acho que ficaram complacentes, sabe? Porque mesmo com as mudanças nos ecossistemas midiático e político americanos, a mídia americana se tornou muito mais ampla, certo? Nos anos 90, você já tinha a Fox, a CNN e a MSNBC, e tinha essa coisa da internet acontecendo. E depois, é claro, as mudanças ao longo das décadas. Bem, eles conseguiram acompanhar isso. Conseguiram ter influência na MSNBC, na CNN e na Fox. E claro, a consolidação dos jornais tornou tudo muito mais fácil para eles. Então, eles se saíram bem. E eu acho que eles foram pegos de surpresa novamente pelas informações que estão disponíveis para as pessoas por meio da tecnologia que temos hoje, seja através de conversas como a nossa, de documentários históricos ou do fato de as pessoas poderem procurar e assistir a 5 minutos sobre a história da Palestina. Ou porque elas podem ver em seus celulares as imagens brutas, sem filtro, imagens de uma limpeza étnica em andamento. E podem ver isso continuando a acontecer todos os dias. E essas são pessoas espertas, especialmente as mais jovens. Elas entendem como isso funciona. Elas percebem quando estão sendo, enganadas, ou quando isso é uma besteira que estão tentando empurrar para elas. Elas veem que isso é real, não é falso. Então, os israelenses sabem, no lado político da questão, eles se saem bem à medida que o sistema político americano se torna mais dominado pelo dinheiro. Sabe? Então, certamente a capacidade deles agora, com seus lobbies, de influenciar e de muitas maneiras controlar a política americana em relação à política Israel-Palestina e à política do Oriente Médio. Certo? Então você tem essa situação em que os israelenses agora, entendendo onde estão, têm aliados nos Estados Unidos que são o resultado de gerações que só ouviram um lado da história, ou que fazem parte de uma cadeia de políticas de gerações baseada no Israel em primeiro lugar, como se isso fosse o melhor para os Estados Unidos. Certo? Quero dizer, qualquer pessoa que olhe para o Oriente Médio com qualquer tipo de objetividade dirá, meu Deus. Qualquer lente realista dirá, meu Deus, Israel é uma incrível responsabilidade estratégica para nós. David Petraeus disse isso uma vez em depoimento ao Congresso, e em 24 horas teve que se retratar e pedir desculpas. Mas Petraeus estava certo. E qualquer um que me conheça sabe que ele não é minha pessoa favorita, e isso está me matando. Está me tirando anos de vida agora ter que dar crédito a esse homem. Mas ele realmente disse ao Congresso,
que Israel é uma responsabilidade estratégica para nós no Oriente Médio. E qualquer um que olhe para isso diz, com certeza. Mas eles ainda insistem nisso. Você pode ir a Washington, D.C. agora e falar sobre a necessidade de Israel. E ainda existe essa bobagem de que Israel é um porta-aviões terrestre, o que se chama de campo de aviação. Essa expressão sempre me incomoda. E você pensa, Israel é o único país da região onde não temos bases aéreas. O que você quer dizer com precisamos de Israel para projetar nosso poder militar em todo o Oriente Médio? Do que você está falando? Quer dizer, há todo tipo de aspectos nisso. Simplesmente não faz sentido. Mas quando você é da quinta geração de formuladores de políticas, e essa é a sabedoria estabelecida, esse é o entendimento, seja você um neoconservador ou um intervencionista liberal, os dois ramos da política externa americana que compõem cerca de 99% dos formuladores de políticas dos Estados Unidos, você pensa, ok, este é o caminho certo. É assim que deve ser. Qualquer outra coisa é heresia. Qualquer outra coisa não é séria. Qualquer outra coisa é simplesmente infundada, falsa e, sabe, suspeita. Então você tem essa mentalidade que diz, como mantemos isso em andamento? Como mantemos isso vivo? E é por isso que você tem visto esses esforços de que falávamos antes, sobre pagar $7.000 por mês a influenciadores de mídia social. Vários programas. O Dropsite News publicou hoje uma matéria sobre um desses programas que utiliza a mídia tradicional, The Atlantic, The New York Times, entre outros, para oferecer jornalistas a um programa de bolsas cuja finalidade declarada é ajudar Israel a vencer a guerra da informação. Quero dizer, há matérias sobre Brad Parscale, o ex-gerente de campanha de Donald Trump, comandando um programa multimilionário para influenciar os americanos em nome de Israel. Enfim, e assim por diante. Mas agora você também vê a compra da Paramount, que é dona da CBS News, por Larry e David Ellison, a dupla de pai e filho. Ellison Sr., como você sabe, foi brevemente o homem mais rico do mundo. Mas mais importante, ele é provavelmente o maior apoiador das forças de defesa de Israel. E então há esse movimento agora para tentar recolocar a grande mídia tradicional em posição, junto com um esforço coordenado para ajudar. Se não dá para vencer nas redes sociais, então censure-as. Então o que temos é que os Ellison não estão apenas comprando a Paramount. Eles também estão em negociações para comprar a Time Warner, o que incluiria a CNN e a HBO. E eles já compraram o TikTok. Certo. E, portanto, sabemos o que vai acontecer. Eles disseram abertamente como vão apertar o controle sobre o TikTok para não permitir, você sabe, narrativas, fatos, depoimentos pró-Palestina, etc. Então, você sabe, é uma tentativa de influenciar ou veremos de censurar. Vimos isso acontecer com Jimmy Kimmel, o comediante americano de programas noturnos, o apresentador do talk show sendo suspenso por uma semana, mais ou menos. Ok. Eles simplesmente apertam o cerco. O governo coloca pressão sobre essas corporações. Então eu realmente me preocupo, Nima. Por quanto tempo ainda vamos conseguir fazer isso no YouTube? Quanto tempo até o Google ou a Alphabet, eu acho, dizer, sabe de uma coisa, é do nosso melhor interesse comercial não permitir conversas como esta no YouTube. E então, é claro, por cima de tudo isso, e eu sei que estou me alongando aqui, por cima de tudo está o Memorando de Política de Segurança Nacional no Mirror. Is the National Security Policy Memorandum, number 7, that Donald Trump released last week, that defines... 7, que Donald Trump divulgou na semana passada, define quem é considerado terrorista doméstico e torna isso uma prioridade para todo o nosso aparato de segurança nacional e interna. Isso não é algo do tipo, ei pessoal, talvez tentem focar nisso, é uma ordem. Ela instrui todos, a comunidade de inteligência, o FBI, o Departamento de Segurança Interna, a Alfândega e Proteção de Fronteiras e o Departamento de Defesa, e priorizar seus esforços nesses terroristas domésticos. As pessoas podem conferir. Ken Klippenstein escreveu um artigo fantástico sobre isso. Podem ler lá.
People can read it there. But if you just Google National Security Policy Memorandum. Mas se você simplesmente procurar no Google Memorando de Política de Segurança Nacional número 7, verá as 14 ou 15 características ou pontos que definem alguém como um terrorista doméstico. E provavelmente já tocamos em 2 ou 3 deles nesta conversa. Sabe, quero dizer, se a influência não funcionar, se comprar as plataformas da mídia, grandes ou pequenas, não funcionar, se comprar influenciadores não funcionar, se censurar influenciadores não funcionar. Bem, então simplesmente chamaremos essas pessoas de terroristas, e depois as prenderemos ou arruinaremos financeiramente. E se fizerem parte de qualquer tipo de organização, então essa organização será destruída. Então esse é o plano, aquele que podemos ver chegando, que está claramente sendo colocado em prática agora. Sim, Matt, quando se trata do lobby de Israel, não sei se você viu uma das últimas entrevistas com o Matt Gaetz sobre isso. Ele disse algo. É a primeira vez que ouço algo tão inacreditável. Aqui está o que ele disse. Eu me ressentia do fato de não haver nenhuma valorização da nuance. Tipo, se você fizesse qualquer pergunta sobre qualquer decisão do governo israelense, sobre assentamentos, sobre Gaza, o que fosse, você era visto como alguém que tinha se desviado do roteiro. E eu simplesmente, em qualquer área de política, eu sentia ressentimento por isso. Depois vi como a AIPAC funcionava, e aquilo era estranho para um advogado do interior como eu. Isso é na primeira recepção da AIPAC. Seu reguarda de fundos, se você tivesse. E você tem que ir. E seu chefe de gabinete instruir. O presidente do seu comitê vai te dizer que você tem que ir. Você chega lá, está usando esse crachá com seu nome, e eu me lembro de que havia um código QR nele. O que deveríamos fazer era conversar com os doadores, e se eles gostassem de você, escaneavam seu código QR para fazer uma doação na hora. Dá para imaginar o quão desmoralizante é isso. Ser informado de que seu trabalho pelas próximas horas é ir conversar com as pessoas, torcendo para que elas te escaneiem como uma lata de sopa de tomate na saída da reunião. É como literalmente está sendo comprado. Certo, e eu vi aquilo e pensei, uau, isso é muito estranho. E então, sabe, eu estava em Israel, fui várias vezes. Não é, tipo, porque, pra mim, foi inacreditável ouvir o que ele acabou de dizer. O que foi, Matt? Como eles podem discutir sobre o Russiagate e tudo isso, e esses caras fazerem isso com os políticos? E é por isso que, primeiro, quero dizer para quem ainda não viu, que existe um documentário excelente que destaca Matt Gaetz e Thomas Massie. Foi lançado pela HBO há alguns anos e se chama The Swamp. Ele aborda tudo isso, como o financiamento de campanhas realmente funciona dentro do Congresso. Passei muito tempo no Congresso, sabe? E quando você começa a conhecer os membros, os poucos que estão lá pelos motivos certos, sejam republicanos ou democratas, aqueles que realmente mantêm valores e princípios. Vou dar um exemplo. Walter Jones, o falecido congressista da Carolina do Norte, que foi depois de Ron Paul, provavelmente o opositor mais firme. Desculpe pelo gato. Nós acolhemos um vira-lata há cerca de 2 semanas, e ele tem se comportado muito bem durante entrevistas e tudo mais. Acho que ele gosta de você, Nima. Lindo. O som da sua voz é. Ele vai para um lar definitivo na sexta-feira. Então, se isso virar um problema, eu o coloco no quarto ou algo assim. Mas enfim, a ideia é que, sabe, o Jim McGovern, outro membro do Congresso com quem fiquei muito próximo, vai te contar como as coisas funcionam. Eles vão te dizer que quando você chega lá, assim como o Matt Gaetz estava falando, fica muito claro que o seu trabalho não é legislar. Não é representar seus eleitores. É para arrecadar dinheiro para o partido. E você recebe uma lista todos os dias, basicamente com as pessoas para ligar e uma meta de quanto precisa arrecadar. Não para você, mas para o partido.
E se quiser fazer parte de uma comissão, as diferentes comissões são organizadas em níveis, certo? Quanto mais importante for a comissão, ou talvez quanto mais capital estiver por trás dela, mais alto é o nível. Então, as comissões que regulam a área da saúde, o petróleo, a indústria de combustíveis fósseis, as armas, aquelas que supervisionam as forças armadas e a indústria bélica, essas são de nível 1 ou nível A, ou seja lá como chamem. É aí que há muito dinheiro a ser ganho, muita riqueza a ser extraída dessas instituições supervisionadas. Portanto, se você quiser fazer parte da Comissão de Serviços Armados ou de qualquer outra comissão, precisa atender a certos padrões em termos de arrecadação de fundos. Então, se você quiser subir na liderança, precisa mostrar que consegue trazer muito dinheiro. Quero dizer, essa é uma máquina que foi aperfeiçoada ao longo dos anos, ao longo das décadas, não para governar melhor, não para representar melhor os eleitores, mas para gerar dinheiro para os partidos e os políticos. E o Gaetz está prestando um verdadeiro serviço ao falar sobre isso. Eu queria que o cara não fosse um predador de crianças. Quero dizer, alguém que eu realmente gostaria de apoiar. Mas ele está prestando um serviço ao expor o que acontece, explicando como o sistema funciona. E os israelenses, para ser justo com eles, estão simplesmente explorando o nosso sistema de suborno legalizado. O que eles fazem com o AIPAC vai ainda mais longe, em termos de como influenciam a mídia e outras coisas. Mas, em termos dos aspectos políticos do que os israelenses fazem com seu lobby e suas operações de influência, não é diferente do que qualquer outro setor, organização comunitária ou instituição faz para tentar conseguir o que quer. As empresas de seguros de saúde fazem exatamente a mesma coisa. As empresas farmacêuticas fazem a mesma coisa. O agronegócio, as empresas de armamentos, é claro, certo? As empresas de combustíveis fósseis, e assim por diante. Esse controle israelense sobre nossa política em relação a Israel e a Palestina, e sobre nossa política no Oriente Médio, é uma consequência, uma manifestação do nosso sistema de suborno legalizado nos Estados Unidos. Netanyahu acredita que o Irã, ao aumentar o alcance de seus mísseis para 8.000 quilômetros, quer atingir os Estados Unidos. Foi isso que ele disse, Matt. Há mísseis balísticos intercontinentais, com alcance de 8.000 quilômetros. O que isso significa? Some mais 3.000 quilômetros e eles terão, sob suas armas atômicas, Nova York, Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago, certo? Então isso é um perigo muito grande. Você não quer ficar sob a mira nuclear de pessoas que não são necessariamente racionais e que entoam cânticos de morte. O que tem nisso? Quando você vê Netanyahu argumentando que o Irã quer atacar os Estados Unidos, então qual é o problema? Eu não vejo nenhum tipo de problema, a menos que você esteja falando do caso da Palestina. Se você atacar os Estados Unidos, como isso ajuda a causa da Palestina? Como isso ajuda? É. É infundado, é ridículo, é falso, mas é uma boa arma, um bom truque. É a muleta dele. Ele tem sido bem sucedido com isso há mais de 30 anos. Sabe, isso faz várias coisas diferentes. Se encaixa, ou combina muito bem, com a percepção americana de ódio e medo dos iranianos que vem desde 1979, certo? A crise dos reféns, o Ayatollah louco e por aí vai. Isso alimenta diretamente a compreensão que os americanos têm do Oriente Médio. Quero dizer, lembro que em 1990, 1991, os americanos não sabiam a diferença entre Iraque e Irã, certo? Em 2003 ainda não sabiam a diferença entre Iraque e Irã. 2003, they still didn't know the difference between Iraq and Iran, and they didn't care. Many Americans. E eles não se importavam, sabe? Muitos americanos. Não quero ser absolutista, mas as pessoas que estão nos Estados Unidos, acho que quem já esteve aqui sabe do que estou falando.
existe uma ignorância sobre o mundo que é exclusivamente americana. E sabe, Netanyahu entende isso, e ele usa esse medo, essa ignorância, essa raiva em relação à crise dos reféns que ainda existe. Quero dizer, certamente quando houve apelos no Congresso, tanto em 2024 quanto neste ano, para que os Estados Unidos bombardeassem o Irã, se envolvessem militarmente com Israel, destruíssem o programa de armas iraniano e assim por diante. Sabe, existe essa ideia de que eles têm sangue nas mãos, que os iranianos têm sangue nas mãos. E a que isso se refere? Estão falando de 1983, dos atentados à embaixada e ao quartel dos fuzileiros navais em Beirute, que Ronald Reagan, em seu mérito, reconheceu como o lugar errado para estarmos. E ele nos tirou de lá. Mas ainda assim, essa acusação de 40 anos de sangue nas mãos, quando os Estados Unidos estavam, como o presidente Reagan reconheceu, exatamente no lugar errado. Quero dizer, o que esperávamos que acontecesse, interferindo assim, intervindo dessa forma? Quero dizer, o Netanyahu entra totalmente nessa. E como eu disse, ele vem usando esse truque, essa muleta, essa retórica, há 30 e tantos anos. Por que mudar se ainda funciona para ele? Mas sabe, você ouve isso e só quer dizer, por que o entrevistador não o interrompe e diz, com licença, senhor primeiro-ministro, não existe nenhuma arma nuclear. Os iranianos não têm mais armas nucleares. E, na verdade, o seu país é o único na região que tem armas nucleares. São 100 armas nucleares ou 500, senhor primeiro-ministro. Sabe, esse tipo de coisa. Acho que muitos de nós ficamos frustrados, mas é o que é. E então, o que você vai ver, porém, voltando à nossa conversa sobre a mídia, é que os tipos de coisas que Netanyahu está dizendo serão usados ainda mais na mídia americana. Seja pela CBS News, com sionistas no comando, ou pela CNN, se esses sionistas conseguirem comprá-la, ou até mesmo pelo fato de o TikTok. Essa será a linha aceitável. Sabe, uma das coisas que ficou de fora, e quero abordar todos esses pontos porque são muito importantes e muito difundidos e mostram exatamente com o que estamos lidando aqui, e o nível de importância que nossos adversários atribuem a isso. É que um dos programas em que Brad Parscale, o ex-gerente de campanha de Donald Trump, está envolvido para os israelenses é garantir que o ChatGPT responda às pessoas e forneça informações que sejam favoráveis ao sionismo, por falta de um termo melhor, certo? Isso é preciso, de acordo com as narrativas dos governos israelense e americano. Quero dizer, não podemos enfatizar demais o quão disseminado isso é, o quão perigoso isso é e o quão sérios eles são. Então você poderia, sabe, daqui a 6 meses ou 1 ano, perguntar ao ChatGPT qual é o perigo de uma guerra nuclear. E o primeiro parágrafo diria que os iranianos têm armas nucleares, estão construindo uma nova classe de mísseis balísticos e serão capazes de atingir Nova York ou Miami em um período relativamente curto. E essa seria a resposta autoritativa do ChatGPT. Nesse mundo, à medida que passamos a fazer uma pergunta ao seu celular, obter a resposta autoritativa e seguir com a vida, que tipo de perigo isso representa? Mas é por isso que ainda vou moderar isso dizendo, o motivo pelo qual eles estão fazendo isso é por causa do sucesso das informações baseadas em população, certo? A ideia de que as pessoas estão fornecendo informações, as pessoas estão se comunicando, o trabalho que você faz, certo? No sentido de poder informar, educar, o trabalho que é feito e que pode coordenar, direcionar, organizar. Tudo isso está acontecendo nessas plataformas que não existiam há 15 anos e que realmente não funcionavam bem até uns 5 anos atrás. Então, é por isso que Netanyahu disse que esse era o 8º campo de batalha, ou a 8ª frente de batalha para Israel. Ele listou os outros 7 países e milícias contra os quais ele, ou Israel, está lutando. E então disse que o 8º é essa guerra de informação. As pessoas que são antisionistas também são antissemitas. São a mesma coisa?
Porque parece que a mídia, especialmente quando você olha para Fox News, diz que são a mesma coisa. Quando você diz sou antisionista, eles dizem que você é antissemita. When you say I'm anti-Zionist, you're anti-Semite. Right. And Gavin Newsom, the governor. Certo. Você sabe Gavin Newsom, o governador da Califórnia, e um dos vários que devem concorrer à presidência, sendo, segundo muitas pessoas, o provável indicado do Partido Democrata em 2028, acabou de sancionar uma lei na Califórnia que é essencialmente um projeto contra o antissemitismo. Ela cria um órgão dentro do estado da Califórnia que vai fiscalizar o sistema educacional para garantir que o antissemitismo não seja ensinado. To ensure that anti-Semitism is not being taught. And you can just imagine the type of people that they will put. E você pode imaginar o tipo de pessoas que eles vão colocar nesse cargo, as pessoas que serão suas supervisoras. E de onde elas vão obter suas informações para determinar se o que você está dizendo é antisionismo ou antissemitismo. E eu tenho a sensação de que a maioria dessas pessoas envolvidas vê o antisionismo como antissemitismo. E isso, é claro, é uma falácia, é falso. A crítica ao Estado político de Israel não tem nada a ver com o antissemitismo que conhecemos como preconceito ou ódio étnico, racial ou religioso contra indivíduos simplesmente por serem judeus. São duas coisas completamente diferentes. They are Jewish, two completely separate things. But for the Zionists, but for those who. Mas, para os sionistas, para aqueles que acreditam no projeto israelense, para aqueles que gostam de ver o genocídio acontecendo e que salivam com a perspectiva de sua expansão para a Cisjordânia, confundir as duas coisas, o antissemitismo e o antisionismo, é um instrumento realmente eficiente, prático e eficaz. Então, há diferenças enormes entre eles, o antissemitismo e o antisionismo. E sabe, é algo contra o qual precisamos continuar lutando. Algo que precisamos continuar articulando e esclarecendo, porque temos leis em todos os Estados Unidos, acho que mais de 30 estados agora, que na prática equiparam antissemitismo e antisionismo. Ainda não vi essas leis sendo aplicadas no sentido de pessoas serem processadas por suas críticas a Israel. Ah, mas certamente é apenas uma questão de tempo. Sabe, é apenas uma questão de tempo. E a tragédia em tudo isso é que existe, sim, o antissemitismo por aí. Realmente há um grupo que existe em todo o mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos, que vê os judeus como inferiores, subhumanos, nefastos, como uma praga. Isso ainda existe. Há muitas pessoas que ainda mantêm esse tipo de antissemitismo. E nós vemos isso, claro, mas não temos, sabe? Então a tragédia é que, em seus esforços para encobrir as atrocidades, os abusos e os crimes de Israel, tentando sufocar, suspender, censurar ou punir as críticas a Israel, eles acabam tornando o verdadeiro antissemitismo algo não apenas menos investigado, mas também mais protegido, de uma forma perversa. Matt, muitas das pessoas que chamamos de sionistas são cristãs. Elas não são judias, mas ninguém realmente fala muito sobre elas nos Estados Unidos ou na Europa. Acho que na semana passada falamos sobre isso, porque eu ouvi Jeff Sachs mencionar que a ideia do sionismo surgiu no Reino Unido. Não foi um judeu, foi um imperialista cristão que lançou essa ideia. E o sionismo foi criado no Reino Unido. Sim, vá em frente. Ah, sim. Quero dizer, certamente existia essa relação simbiótica entre o antissemitismo e o sionismo, que ocorreu na Europa no final do século XIX e início do século XX. E eu não conheço ninguém que possa argumentar contra isso. Os judeus, após séculos de perseguição, vítimas de pogroms em todo o continente, estavam procurando um lar próprio, procurando um lugar onde, se fossem perseguidos, cidades fossem semicentidas contra eles por causa de sua identidade. Então, que ao menos tinha uma nação. E isso também, sabe, o século XIX é realmente quando essa ideia de nacionalismo começa a se firmar, certo?
começa a ganhar inércia de verdade. E então os judeus, eu acho, disseram, veja, outros povos, os poloneses querem isso, os alemães e assim por diante. Os italianos estão se organizando e formando um estado político coeso, certo? Ou algo assim. Sabe, nós também deveríamos ter isso, especialmente se estamos constantemente sob ataque. Insight que capture way to into great seed smile. Quando se trata do período após a Segunda Guerra Mundial e do horror do Holocausto, então, sabe, é algo mais compreensível. As pessoas certamente conseguem entender melhor. Mas, naquele momento, os judeus deveriam ter recebido a Baviera como pátria e não tomado casas de palestinos inocentes. Mas você tem razão. Quero dizer, havia também esse aspecto do antissemitismo, que corria em paralelo a isso, que dizia, sabe, especialmente na Inglaterra, mas em toda a Europa. Sim, essa é uma boa ideia. Isso tire os Budaca. Isso é o personal problema. This gets rid of the Jews. This solves our problem. Absolutely. Let's establish a homeland Vamos estabelecer uma pátria na Palestina, enviar todos os judeus para lá e então estaremos livres deles. E isso vai um passo além, quando os britânicos em particular dizem, bem, se eles estiverem na Palestina, e isso se torna especialmente importante após o fim da Primeira Guerra Mundial, quando os britânicos assumem o controle da Palestina do derrotado Império Otomano, depois que o Império entra em colapso, etc. Então eles serão leais a nós. Isso será essencialmente nossa colônia. Vamos enviar essas pessoas para lá, dar-lhes essa terra, apoiá-las, e então elas serão leais a nós. E isso é melhor expresso pelo governador-geral britânico em Jerusalém na década de 1930, que diz, o que estamos fazendo aqui na Palestina, e por nós ele quer dizer o Império Britânico, é estabelecer uma Ulster judaica leal no meio de um mar potencialmente hostil de árabes. Uma Ulster judaica leal, referindo-se à Irlanda do Norte, certo? Na presença de colonos e colonizadores protestantes ingleses que estão lá há centenas de anos. Quero dizer então, você sabe as maquinações de tudo isso, assim como o que depois ocorre dentro do movimento sionista, onde ele se torna algo em si mesmo, certo? Ele se torna um veículo de supremacia judaica, torna-se um veículo de desejo e ambição etnorraciais, raciais nacionalistas. E você combina isso com a história do povo judeu, combina isso com a realidade do Holocausto, coloca tudo em uma panela e mistura, e o que sai disso é algo realmente feio, que é o Estado de Israel e todas as suas atrocidades desde a sua existência. Seu desejo contínuo de limpar etnicamente o povo palestino, o desejo por uma grande Israel, certo? E ainda se mistura a ideia bíblica de que um homem mágico no céu, algum corretor de imóveis mágico no céu há 3.000 anos, nos deu esta terra. Quero dizer, você junta tudo isso, e é assim que chegamos não apenas ao ponto em que estamos agora, mas ao que temos testemunhado por décadas. Matt, no caso da Europa, em ambos os conflitos, o da Ucrânia e o do Oriente Médio, parece que os atuais líderes europeus estão enfrentando muitos desafios. Não parece que eles vão permanecer no poder por muito tempo, porque a opinião pública é totalmente contrária tanto à guerra na Ucrânia quanto à guerra no Oriente Médio. Houve uma pesquisa na Alemanha mostrando que 3 em cada 4 alemães veem o que está acontecendo em Gaza como genocídio. Certo? Mas, se você observar o comportamento do governo alemão, é totalmente diferente da opinião pública. Acho que a realidade é que isso existe, e já houve esses protestos na Itália. Em Amsterdã, se você ainda não viu as imagens de 300.000 pessoas todas vestidas de vermelho, protestando em apoio à Palestina e Gaza contra o genocídio de Israel, pesquise isso no Google. É algo impressionante. Mas sabe, acho que é possível ter isso. 3 em cada 4 pessoas dizendo que isso é um genocídio, que nosso governo não deveria estar envolvido, que somos cúmplices e assim por diante. Mas eu gostaria de ver a pesquisa na Europa,
E é nisso que tenho certeza de que os políticos deles estão de olho, em relação ao que as pessoas realmente vão votar. Onde isso se encaixa? E esse sempre é um problema aqui. Em 2012, a guerra do Afeganistão era incrivelmente impopular. Um ano depois, em 2013, ela estava prestes a se tornar a guerra mais impopular da história americana. Em dezembro de 2013, 81% dos americanos eram contra a guerra no Afeganistão. 81%. Sabe, ela era mais impopular do que as guerras do Vietnã e do Iraque. Mas ninguém votou sobre isso. Não é que as pessoas a apoiassem. Elas simplesmente achavam que estava acabando ou que não era algo que as preocupasse. E as baixas americanas haviam diminuído tanto que a questão se tornou quase acadêmica, quase intelectual. Acho que é nisso que os políticos europeus estão apostando. Que, primeiro, conseguirão distrair as pessoas com o grande perigo da Rússia ali do lado. Certo? Eles vão tentar explorar o ódio e o medo do bicho-papão russo, que existem há décadas ou até séculos, e ao mesmo tempo usar o papel deles na guerra da Ucrânia para construir algum tipo de identidade de somos os mocinhos, somos os que usam o chapéu branco. Estamos nessa luta entre civilização e barbárie. São sempre os mesmos clichês, os mesmos temas, os mesmos mitos, que são reciclados repetidas vezes. Então eles vão continuar fazendo isso. E eu acho que, para muitos europeus, há oposição ao que está acontecendo em Gaza. Mas o problema é que existem crises reais em toda a Europa. Energia, moradia, empregos, salários. A indústria deles desapareceu e não vai voltar. Eles não veem seus países fazendo nada que os coloque numa posição melhor. Sabe, falamos brevemente sobre isso na semana passada. A ideia de por que a Europa não é um polo de tecnologia. Por que seus centros de educação e inovação estão tão atrás do resto do mundo? O destino dos estudantes ao redor do mundo não é a Europa. Não é a Grã-Bretanha. Não é a Alemanha. Não é a Itália nem a França. Eles têm algumas ótimas escolas lá, mas não são de nível mundial. Sabe, quero dizer, por que eles não fizeram isso? Como assim? Sabe, de novo, dissemos isso na semana passada, mas dá para imaginar que em 1990 ou 1991, se eles tivessem se dedicado a isso, se isso tivesse sido o que a UE ou a CE tivesse decidido fazer, eles seriam isso. Eles seriam o centro tecnológico e educacional do mundo. Mas escolheram permanecer os vassalos mais leais possíveis dos americanos. Ser os primeiros na hierarquia imperial americana, sabe? E por aí vai. E agora as consequências são as que vemos. Sabe, quer dizer, há tantas questões afetando os europeus. Migração, claro, nem mencionei isso ainda. E acho que são essas questões que vão derrubar esses governos europeus, e já estão derrubando. Quer dizer, veja, seja a popularidade de Starmer ou de Merz, olhe para o governo francês. Acabou de desmoronar de novo. Então acho que é por isso que os políticos europeus estão dispostos a continuar seguindo os americanos e seu apoio a Israel. Acho que os americanos, pelo menos o governo Biden, entendem alguns dos desafios que os europeus enfrentam com isso e dão uma certa folga para eles. Trump não se importa, mas sabe, é por isso que acho que você não viu, exceto talvez em um país como a Espanha, que eles possam realmente aplicar algumas sanções de verdade, talvez alguns esforços comerciais reais com Israel. Mas os espanhóis, acho que os espanhóis não estão nessa. Quando estive na Espanha neste verão, foi interessante. Vários espanhóis com quem conversei estavam muito orgulhosos de que em suas eleições mais recentes, a direita não tivesse saído bem, ao contrário do resto da Europa, incluindo o Reino Unido, onde a direita, como todos sabemos, tem se saído muito bem. E isso é, eu acho, porque os espanhóis investiram. Eu sei que vou receber um monte de comentários de pessoas na Espanha dizendo: de jeito nenhum estamos um caos, sabe? Mas da minha perspectiva, como americano olhando para a Espanha, em comparação com o conjunto da Europa e certamente com o meu próprio país, sim, quero dizer,
eles fizeram as coisas bem para evitar se colocar em uma posição em que você tenha que ou seguir os americanos e apoiar o genocídio na Palestina, ou Legnemini Bivlight. Certo? Quer dizer, sim, a coisa mais fácil para os europeus fazerem, claro, seria Meloni, Starmer, qualquer um desses, conseguirem uma vitória dizendo vamos sancionar Israel, chega de vender armas, etc, etc. Sabe, os britânicos, eu vi outro dia, tiveram, neste verão, suas maiores vendas de armas para Israel em 3 ou 4 anos. Certo? Quero dizer, enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto prendem avós que não estão fazendo nada além de segurar um cartaz, dizendo eu apoio a ação palestina, prendendo-as aos montes, eles estão vendendo todas essas armas e munições para Israel. Sabe, uma coisa fácil para os políticos europeus fazerem, claro, seria dizer, ok, estamos fora. Nós não estamos mais apoiando Israel. Mas na cabeça deles, em sua loucura, na forma como estão presos à própria identidade, eles precisam estar nesse papel junto aos Estados Unidos para tentar, eu acho, fazer com que os Estados Imães apoiem sua guerra na Ucrânia, certo? Quero dizer, é por isso acredito que muitas pessoas têm dito isso. Trita Parsi expressou isso muito bem. Isso explica as ações do E3, os britânicos, os franceses e os alemães em relação ao Irã. Sabe, porque eles têm tanto entusiasmo, tanto desejo de sancionar o Irã, de simplesmente eliminar qualquer possibilidade de diplomacia e aumentar novamente a chance de guerra. Muito real. Por que eles estão fazendo isso? Porque, para eles, é como se dissessem, bem, se fizermos isso pelos americanos, então eles ficarão do nosso lado na questão da Ucrânia. Então, sim, quero dizer, você olha para isso e pensa que há uma resposta fácil. Mas essas pessoas são loucas. Falamos sobre isso na semana passada. Ursula von der Leyen, todos os problemas na Europa, e a chefe da Wellpoint dizendo que nossas duas prioridades são fortalecer nossos exércitos e vencer a guerra na Ucrânia. E você sabe, à medida que a Europa se aproxima de mais um inverno, os custos de aquecimento vão ser um problema real. Fico impressionado com a forma como o Império Britânico. Esses conflitos são, acredito, dos últimos legados dele, na Ucrânia e no Oriente Médio. Esses são os legados. Bem, sabe, há cerca de um mês houve combates entre o Camboja e a Tailândia. E veja, isso tem a ver com as fronteiras coloniais traçadas pelos europeus. Quero dizer, tudo isso ainda está aí, as consequências desse mapeamento colonial. Isso permanece conosco. Permanece conosco. Sim, exatamente. Muito obrigado, meu virtude. Grande para sempre. Certo. Eu briguei nisso.